A gente na CNN, a gente tem um programa que fala sobre mercado de streaming, que é o Em Alta, e nesse programa a gente dá dicas de filmes e séries. E sempre a gente coloca dicas de produções nacionais, porque a gente acha importante falar sobre isso. Porque hoje, quando a gente fala de série e filme, logo as pessoas pensam em algo de fora. Mas não, a gente tem muita coisa boa aqui. Então eu queria, na verdade, começar fazendo uma pergunta que eu imagino que vocês estejam respondendo demais já, mas que é importante para a gente ter isso também no nosso programa. A palavra de cada um de vocês sobre a importância de uma produção nacional dentro de uma plataforma tão grande como o HBO Max. A gente tem muita história para contar, né? Aqui no Brasil. Eu acho que cada vez mais a gente está acostumado a ver a língua portuguesa, a entender os dramas brasileiros e a entender histórias locais. Eu acho isso de suma importância. Assim, a gente não pode pensar em cultura sem pensar numa abrangência que é o que a gente está conseguindo ter agora. E a qualidade que você viu desses 3 primeiros episódios na tela, em termos de arte, interpretação, fotografia, direção, é um produto nacional, mas com uma qualidade internacional. Acho que é uma qualidade pau a pau, com muita coisa que a gente vê por aí, que a gente tem como referência. Então, acho que a ambição é fazer coisas tão impactantes e tão fortes a ponto de virar referência algum dia em breve. Cara, a gente estava falando de streaming antes de você chegar, e eu acho que tem uma coisa muito interessante de realmente um rompimento de fato dessas fronteiras que a gente tinha, né? Aí eu citei também os festivais internacionais, que era a maneira possível da gente fazer esses intercâmbios, quando o filme estava em circuito e etc. Hoje em dia a gente tem acesso a produções inimagináveis, assim, que até citei, Oriente Médio, Ásia, África, que a gente só via na mostra. Então eu acho que o streaming veio derrubando essas fronteiras finalmente, fazendo possível que esse intercâmbio aconteça de forma orgânica e natural. Acho que a importância da produção nacional está ali, é a mesma importância que qualquer outra produção de qualquer outro país tem de estar ali. Eu acho que todo mundo nesse caldo faz com que essa plataforma seja algo acessível, seja algo democrático a nível de alcance, acesso, etc. A nível cultural também, né, para a gente olhar, entender perceber como o mundo é plural, diverso, etc., e mostrar o quão o Brasil, enquanto estrutura também é plural, diversa e infinita nas suas possibilidades. Eu acho assim, a HBO sempre prima pela qualidade das histórias contadas, né? Então isso é uma coisa que pra gente sempre foi muito desafiador também, falar, nossa, vamos fazer uma série, um thriller de suspense para a HBO, né? Assim, e tá nesse nível, né? Então eu acho que pro público em geral, eu acho que isso é super, né? Estava faltando, né? Não, e realmente, Dani, você complementando o que você disse, é muito legal a gente ver a nossa fala brasileira nesse gênero, né? Eu acho que algo que faltava e algo que não é muito explorado no Brasil é esse gênero em si. E eu acho que o mundo todo tem curiosidade de falar, pô, como é que os brasileiros iriam falar disso? Como é muito explorado nos Estados Unidos, muito explorado na Europa, Coreia do Sul, eles exploram muito bem esse gênero. Como é que os brasileiros falam disso? E a gente está falando com essa série e no HBO. E acho que essa questão do gênero ser um thriller, ser suspense, é muito interessante isso. Acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim, porque é um gênero que eu gosto muito e, de fato, a gente não está acostumado a ver produções brasileiras assim. E aí eu queria agora dividir entre direção e atuação e saber de vocês. Primeiro, Daniel e Fabinho. Como é dirigir um suspense? É mais fácil você, sei lá, usar um exemplo aqui de algo que a gente está acostumado a ver no Brasil, que é comédia. É mais fácil fazer rir ou é mais fácil assustar? E eu queria também fazer a mesma pergunta depois para o Daniel e para a Carol também, mas vamos começar com a direção. Eu acho que o comparativo que você fez é muito legal, em falando de comédia, porque eu acho que os dois gêneros têm uma coisa em comum, que é não dá para enganar. Se você está assistindo com outras pessoas, se você tem um público ali, se você deu susto, você está fazendo um suspense ou um terror, você acertou. Você fez as pessoas darem risada na comédia, você acertou. Então, eu acho que esses dois gêneros são gêneros muito difíceis.
por causa dessa resposta imediata e dessa franqueza que tem que ter. E são muito técnicos. Não é porque a pessoa está fazendo suspense que todo mundo fica se assustando no set o tempo todo. Mas você tem que acreditar que aquilo está criando medo. Que aquele tempo, que é um grande desafio, eu acho que se a gente for falar de diferenças, eu acho que o suspense traz uma coisa de linguagem muito interessante, que é justamente a suspensão. Você deixar tudo em suspense. Você arrastar, você demorar para contar uma coisa, você demorar para a pessoa chegar na porta e abrir a porta. E não que ela demora porque ela anda devagar, porque você faz vários planos, você faz o detalhe de pegando na porta, você faz o detalhe dos pés, faz ela de costas, faz ela de frente, faz no plano aberto. Tudo isso por quê? Porque aquela abertura de porta tem uma importância muito grande e pode ser um elemento do susto. Então, eu acho que é um dos gêneros mais difíceis de fazer, sem dúvida, assim. E na atuação? Eu lembro que na minha primeira aula de cinema, o professor mostrou uma cena que era uma pessoa tocando um piano com um copo em cima do piano, de costas e tal. Ele falou, cara, gênero é basicamente isso, né? Se eu colocar uma trilha feliz, essa pessoa tá num dia ensolarado, tocando seu pianinho e tomando sua água. Se eu colocar uma trilha densa, essa pessoa pode estar com um copo de veneno em cima desse piano e eu te conto uma outra história. E eu acho que cinema a gente depende muito de muitas vertentes para que um gênero aconteça. E a gente, enquanto ator, foi basicamente pesquisando que tempos são esses, né? Porque mexe diretamente com a maneira que a gente vai contar essa história, a linha narrativa dessa história. É uma atuação realista? É uma atuação que está em suspensão? A gente age naturalmente ou a gente age sempre com esse vacilo, né, nos tempos? Então, foi um lugar muito interessante da gente tateando e entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Eu acho que o Fabinho falou uma coisa muito legal lá de abrir a porta, né? Não é um tempo real de abrir uma porta, quando a gente fala em thriller. A gente não vai, ator em cena, vai lá, Daniel, vai lá, abre a porta, vai lá, Bento, e abre a porta. Se eu fizer só isso, não é interessante, mas se tiver todo um tempo dilatado para abrir essa porta e bem coberto com as câmeras, acontece a cena. E eu sou um ator que também fiz teatro, mas fiz bastante novela e drama, não sei o que, então era um tempo que realmente eu não dominava. Não era uma coisa que era presente na minha atuação, muito pelo contrário, era muito distante de eu entender que aquilo poderia funcionar. Mas a gente tinha diretores que tinham estudado muito o gênero, né? Estudado como adaptar, referências maravilhosas de séries e filmes que eles tinham, e eu acho que ajudou muito a guiar a gente nesse caminho da atuação. Foi um trabalho muito entre diretor e ator, né? Diretor e ator, para a gente conseguir fazer o que você assistiu. Que eu assisti também e funciona. Super funciona, maravilhoso. Eu tô super ansiosa para ver a reação das pessoas, na verdade. Queria que vocês dissessem o que vocês esperam que as pessoas sintam, ou qual mensagem que vocês esperam que as pessoas recebam depois de assistir. Assistam, vocês vão adorar. A série é eletrizante, tem muita história ali, e são vários personagens, e acho que tem personagem para cada um de nós se identificar e ficar tocado. E acho que a mensagem principal é: não se conforme, como o personagem da Ana. Seja um inconformado. Vai atrás do que você acredita. A mensagem que fica tem muito a ver com isso, que é resiliência e insistam no que o teu coração diz. Então assistam Vale dos Esquecidos, é a primeira série de suspense da HBO Max, produzida no Brasil. A série eletrizante, inesquecível. Pessoal da CNN, tudo bem? Eu sou o Daniel Rocha, assistam Vale dos Esquecidos. É uma série de thriller, suspense, você vai se assustar, você vai amar os personagens, você vai se emocionar com esses personagens, e eu não tenho dúvidas que você irá maratonar. Assistam, corre para frente da televisão, do computador, do celular, onde você quiser. Você me ensina a fazer isso, Dani. Hã?